chamar o pastor Miguel Ângelo. Você pode aplaudir o Senhor pelo profeta, que Deus te use, amigo, cada vez mais. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Você pode sentar-se. Abra sua Bíblia aí, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo 9. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 1, versículo 9. Enquanto você abre, minha gratidão. Pastor Márcio, obrigado. Sua família, transmito meu abraço ao pastor Michel. Deus abençoe, pastor Cássio, a todos os pastores dessa casa, a irmã Regina, a irmã Camila. Obrigado, viu? Pastoras, Deus abençoe vocês por esse trabalho tão lindo. Eu creio que ele vai gerar muitos frutos ainda, né, para esta região aqui. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Não falei direito, não? É 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. 1 Samuel 1, 9. 1, 9. Amém? Não? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9. Estou falando para dentro, né? Eu vou falar para fora. 1 Samuel 1, 9. Diz assim: Então Ana se levantou. Eu vou repetir. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Entregando o meu melhor para Deus. Você sabe que Ana, ela tá sofrendo um drama, né? Ela está passando por um drama. Você conhece a história? Com certeza não vou aqui teologizar nada. Ana, ela tem um problema, ela não gera. Não gerar hoje é algo muito complicado, mas não gerar nessa época era pior, né? Porque quem não gerava não dava continuidade à sua descendência. Por isso que as pessoas consideravam uma mulher estéril amaldiçoada, porque o nome da família ele não perpetuaria mais. E é por isso que o homem pode casar com outra mulher nessa época, porque uma outra mulher poderia dar continuidade ao nome dele na terra. Então Ana, ela não gera. Pastor, pode piorar? Pode. O marido casa com uma que gera, e gera muito. Pastor, pode piorar? Pode. Essa não só gera, mas ela afronta, ela persegue, ela fustiga, ela piora a situação de Ana. Pastor, pode piorar? Pode. Porque Ana não gera porque tem problema genético. Ana não gera porque sofreu acidente. Ana não gera porque ninguém na casa dela gera. Ana não gera porque Deus não quer. O texto diz que o Senhor cerrou a madre dela. Só que você precisa entender que a visão de cerrar do homem é diferente da visão de cerrar de Deus. Porque quando eu olho para o texto, eu vejo que a mão de Deus trancava o ventre dela. Mas quando eu olho o contexto, eu vejo que Deus não trancava, mas Deus preservava ela. Imagina quantas vezes você não achou ruim, não murmurou, porque uma bênção não veio, porque um milagre não chegou, porque uma porta não abriu. Quem sabe você não conversou com uma irmã e disse: eu não merecia passar por isso, não era para eu ter vivido isso, sou dizimista, sou ofertante, sou filho de Deus. Por que isso aconteceu na minha casa? Por que essa doença bateu na minha porta? Por que esse problema aconteceu? Por que fulano está me perseguindo? E quantas vezes a gente não diz: espera aí, porque isso está acontecendo, eu não merecia, não era para ter passado, não era para ter acontecido. Mas eu preciso te dizer isso aqui nessa tarde: Deus não maltratou você, Deus preservou você.
É porque se você fosse gerar naquela época, ia gerar algo prematuro, algo que ainda não está formado, que você não ia ter condição de administrar. Então Deus tranca algumas madres, Deus coloca você mais atrás, Deus fecha algumas portas, Deus te coloca um pouco no final da fila para você aprender a gerar com Ele, na hora dele, do jeito dele, da maneira dele, na forma dele. E eu tenho uma boa notícia para te dar: o mesmo Deus que tranca é o mesmo Deus que abre. O Deus que joga para trás é o Deus que joga na frente. O Deus que humilha é o mesmo Deus que exalta. Então fique tranquilo, eu acredito sinceramente que nessa tarde do sobrenatural, Deus vai abrir algumas madres hoje aqui nesse lugar. Pastor, eu não quero ter filho, então abra sua mente. Eu não estou falando só de criança, eu estou falando de milagres, eu estou falando de projetos, eu estou falando de coisas novas. Se tem alguém que entrou com fé aqui nessa tarde, pelo amor de Deus, erga as suas mãos. O Deus que abre madres, o Deus que abre ventres, o Deus que libera milagres, é o Deus que eu vim adorar aqui nessa tarde. Será que tem alguém para acreditar nessa palavra? Se prepare, há um tempo de Deus abrir coisas poderosas na sua vida. Pastor, quem trancou a madre dela? Quem? Hã? Então quem pode abrir? Você precisa entender que os problemas que eu tenho aqui embaixo, eu resolvo lá em cima. Por isso que você não vai para o confronto, você vai para o joelho. É por isso que você não vai bater boca, você vai falar com quem te defende. É por isso que você não vai ficar postando textão na internet, você não precisa disso. É como Neemias, que estava fazendo uma obra e embaixo estava Sambalat e Tobias dizendo: desce daí, quero te entregar uma carta. E Neemias dizia o quê? Não posso, estou fazendo uma grande obra. Olha a posição deles: Neemias está em cima, Sambalat e Tobias está embaixo. Neemias está em cima, Sambalat e Tobias está embaixo. Quem critica está sempre embaixo, quem está construindo algo está sempre em cima. Não dá para descer para discutir, não dá para descer para rebater. Você já subiu, então é daqui para lá. Você consegue entender isso? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu lembro quando eu me mudei, quando eu me casei. Quando eu me casei, a irmã Regina conhece, e a irmã Camila conhece minha esposa antes de mim, né? Quando eu me casei, eu morava num sobrado em Olaria. Porque quando todo mundo casa tá ruim, né? Sempre complicado. E a gente queria casar, eu morava num sobrado em Olaria, lá em cima. E ela, até 2 meses antes do casamento, ela não sabia ainda onde eu morava. Por quê, pastor? Eu não queria que ela descobrisse que eu morava num castelo, sabe? E aí a gente passava na rua, ela olhava e falava assim: não é por aqui que você mora? Aí eu dizia: é, nesse pedaço aqui, ó, nessa região. Aí faltando pouco tempo pro casamento, ela falou: você vai me mostrar ou não onde eu vou morar? Eu falei: tá bom, pega lá sua mãe, só a gente vai lá. Aí chegamos no lugar, a casa era bonita, embaixo. Ela não sabia que era em cima. Aí eu falei: vamos subir. Ela: tá bom, sobe uma escada, virou, subiu, virou e chegou. Ela: é alta aqui, né? Aí eu falei: é. Aí ela disse aquela frase assim: mas quando a gente ama, a gente mora em qualquer lugar. Eu falei: glória a Deus. A gente casou 2 semanas depois, ela falou: o que você acha da gente arrumar um lugar novo para morar? A gente se mudar daqui. Aí eu falei: pode ser. Conseguimos uma casa, fomos nos mudar. Aí ela falou assim: converse com a moça que está lá embaixo, que é a moça que morava embaixo, na casa grande, ela era dona do imóvel. Eu fui lá embaixo, falei com ela, ela saiu, eu falei: minha senhora, eu quero agradecer o tempo que eu fiquei aqui, obrigado, foi muito bom, a senhora me abençoou, mas eu me casei, a senhora viu, e agora a gente vai se mudar, eu estou pagando aqui 1 mês de aluguel adiantado, pode deixar que eu vou pintar tudo, vou deixar tudo do jeito que eu encontrei. Ela falou assim: tudo bem, não tem problema nenhum, você pode sair o dia que você quiser, eu só preciso que você me pague mais 1 mês de aluguel. Eu falei: 2 meses eu não vou ter, eu já paguei depósito, já paguei mudança, eu não vou ter 2 meses para dar para a senhora. Eu posso te dar 1 e resolver tudo aqui, eu já estou dando adiantado. Faz mais de 1 mês de diferença. Ela falou assim: se você não me der, porque você é um crente caloteiro. Irmão, pensa na mulher embarracando. Aqui não deve ter não aquelas mulheres que falam com a mão assim. Aqui não tem não, né? Já viu aquelas? Ela dizia assim: você é mentiroso, você é caloteiro, você engana os irmãos. E ela começou a falar alto. Eu lembro que a Thaís botou a cabeça: Miguel, o que está acontecendo aí? Eu falei: não sei. A mulher ficou endemoniada. Ela falou: sobe para cá.
Aí eu subi, a gente foi pro quarto orar. Oramos 1 hora, dormimos ali. No outro dia ela falou, agora você vai lá pedir desculpa a ela. Eu falei, eu não vou pedir desculpa para ninguém. Ela que começou, ela falou, você vai sempre que você é o crente. Vai lá e peça desculpa. Aí eu desci, bati na porta da mulher. A mulher morava numa porta, a casa dela tinha uma porta de ferro e um vidro do lado de dentro. Já viu aquelas portas que tem um vidro dentro? Ela abriu só a parte do vidro, olhou para minha cara e falou, o que você quer? Só deu para ver isso aqui dela. Aí eu falei assim, eu não quero problema, a senhora ficou gritando ontem, eu quero te pedir desculpa pela nossa discussão. Eu não discuti só ela, mas eu fui me desculpar. Aí ela disse assim, faz o seguinte, pega as suas coisas, pega a sua mulher, pega essa casa, pega tudo que você quiser e vai embora. Não precisa me dar nada, não precisa pintar nada, não precisa me dar aqui, eu estou devolvendo aqui o seu dinheiro, você não precisa me dar nada, só você ir embora. Eu fiquei olhando para ela, eu falei assim, a senhora está bem? Aconteceu alguma coisa? E ela disse assim, eu nunca mais quero passar uma noite como essa que eu passei. Quando ela disse isso, eu ouvi a voz do Senhor no meu ouvido dizendo, enquanto você dormia, eu guerreava as tuas guerras. Eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Eu sirvo a um Deus que guerreia. Eu sirvo a um Deus que vê o que você não vê, que ouve conversas que você não ouve, que vai tirar a gente da tua vida e que vai colocar sem você entender por quê. Porque o Deus de batalha é o Deus que protege, é o Deus que anda na tua frente. Pastor, qual é a prova que Deus está comigo? Sobreviveu a 2022, passou por 2023, chegou vivo em 2024, adorando, respirando na presença dele. O que é isso, pastor? É o Senhor dos exércitos, é o escudo, é a fortaleza. Tem alguém para reagir a essa palavra, pelo amor de Deus? O Deus que guerreia as nossas guerras, ele não dorme, ele não tosqueneja. Eu tenho uma palavra para alguém aqui, se prepare, porque Deus vai entrar nessa guerra hoje. Eu não vim aqui para brincar de pregar, irmão, eu vim para batalhar por alguém hoje, por projetos, por madres abertas, por novos sonhos. Então você tem que entender uma chave aqui poderosa. Qual é, pastor? É porque o texto diz que Ana chorava e não comia. Só que chorar e não comer não muda nada. Ué, pastor, como assim? É porque Deus não reage a desespero. Você consegue entender isso? Atitudes desesperadas não movem o coração de Deus. Não é assim que funciona. Pastor, Deus reage a quê? Deus reage a mudanças de atitude. Você muda, Deus faz. Você age, Deus reage. Você busca, encontra, bate, abre, pede, recebe. Tudo parte da gente e Deus tem muito mais para fazer. Então Deus, ele reage à fé. Entendi, pastor? Então Deus reage à fé. E nós reagimos a quê? Nós somos um pouco diferentes de Deus. Como assim, pastor? Vou falar uma frase aqui que parece ter uma heresia, mas não é não. Se tudo estiver perfeitamente bem na sua vida, dificilmente você chegará no lugar onde Deus quer te levar. Vou dizer de novo, se todos os teus projetos que você planejou estiverem saindo exatamente como você planejou e nada fugindo daquilo que foi planejado, dificilmente você vai chegar no objetivo de Deus para a sua vida. Pastor, por quê? Porque as nossas provas, as nossas dores, as nossas lutas, os nossos processos, os nossos desertos, eles vão nos alinhando com a vontade de Deus. Ele vai te colocando exatamente do jeito que Deus quer te colocar. Ele vai alinhando você. Porque se uma madre cerrada não te trouxer para a casa de Deus, uma penina te leva para lá. Pastor, como assim? É porque às vezes a gente precisa de uma penina para falar de você em casa e você vir para cá adorar a Deus. Às vezes você precisa de um Saul para tirar algumas lanças em você. E você escrever alguns salmos que ninguém nunca escreveu. Quem sabe Deus vai permitir na tua vida uma Miriam e um Arão para falar de você pelas costas. E Deus fala, eu vi, não gostei e vou te defender. Não reclama dos seus processos. Não reclama das suas provas. Ainda é o maior método que Deus usa para te colocar exatamente no lugar que Ele quer te colocar. Eu gosto daquela frase do Charles Spurgeon. Ele fala assim, ó, Deus não levanta ninguém que primeiro Ele mesmo não quebra em pedaços. Deus não promove pessoas que primeiro... A W. Tozer diz que Deus não promove pessoas que primeiro Ele mesmo não fira. Pastor, não entendi. É porque às vezes Deus te coloca num lugar, Satanás vai tentar te quebrar, mas não vai conseguir. Por quê? Você vai dizer, Deus me quebrou primeiro. Deus formata a gente. Deus coloca você do jeito que Ele quer te colocar. Deus faz dessa forma. E eu estava vindo para cá e vi uma plaquinha numa igreja ali, escrito assim, ó, entre e pare de sofrer. Aí eu li Paulo escrevendo a Timóteo, sofre comigo as aflições. Eu fico pensando quem está certo, a placa ou Paulo, né?
Porque Davi disse, foi bom que eu fosse afligido para que eu aprendesse os teus mandamentos. Paulo disse, as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada. Pastor, mas eu não estou aguentando, eu não estou suportando, eu estou querendo parar, eu vim para cá, hoje só misericórdia. Então pega 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova, dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória. Mulher, será que tem alguém para estender a mão assim? Eu acredito, tem glória de Deus para se revelar no meio dessa luta. Será que tem alguém preparado para ver a glória de Deus no meio? Não reclama, não murmura, vem para cá, adore a Ele, entregue uma adoração e se prepare a um sobrenatural de Deus para acontecer. A glória dele. Será que tem alguém para acreditar nisso? A glória de Deus se revela no meio da luta. São os processos, irmãos, escute os processos. Não despreze os processos. Eu fico pensando que se tudo que eu pedi a Deus, Ele tivesse me dado o último lugar que eu estaria era aqui. Eu pedi tanta coisa para Ele. Pense em tudo que está dando errado na sua vida. E tenha certeza que o que está dando errado aqui nunca saiu do controle dele lá. Gosto quando Jesus está pregando uma palavra um pouco mais forte. Aí ele fala assim, o filho do homem será entregue na mão dos caluniadores, dos opositores. Ele vai ser assassinado. Pedro não gosta. Fala, não, Senhor, que isso? Não, o Senhor não pode morrer, o Senhor é o pastor. Isso está errado, tem alguma coisa que a gente pode fazer. O que Jesus fala para ele? Apartai-vos de mim, Satanás. Passa 2 folhas da Bíblia. Você vai ver Judas dando um beijo em Jesus. E ele fala assim, está me traindo com um beijo? Amigo. Espera aí, irmão. Não quero que o Senhor morra. Vai para lá, diabo. Quero que o Senhor morra. Vem para cá, amigo. Pedro não queria que Jesus morresse, chamou ele de diabo. Judas estava entregando ele para a morte, ele chamou ele de amigo. É porque Pedro não sabia que com as suas boas intenções estava contribuindo, estava atrapalhando o propósito da cruz. E Judas não sabia que com as suas más intenções estava contribuindo para o propósito da cruz. Porque te ajudando ou não te ajudando, te aplaudindo ou não te aplaudindo, te incentivando ou não te incentivando, todas as coisas. Será que tem alguém para entender essa palavra? Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Pastor, me deram uma força, glória a Deus. Não me deram força, glória a Deus. Pastor, me colocaram lá atrás, glória a Deus. Pastor, me colocaram lá na frente, glória a Deus. Pastor, não me deram uma oportunidade que eu esperava, glória a Deus. Pastor, me deram oportunidades que eu nem esperava, glória a Deus. Porque as coisas cooperam, os problemas e as bênçãos, os aplausos e as vaias, quem te apoiou ou quem te denegriu, Deus sabe, Ele viu. E tudo vai cooperar para um propósito poderoso de Deus na sua vida. Você consegue imaginar a cara do cego de Jericó? O cara é cego na porta da cidade, nunca enxergou, de repente ele escuta uma multidão, porque ele é cego, mas ele ouve, ele não vê, mas escuta, vê uma multidão, ele pergunta o que é isso, e alguém diz, é Jesus de Nazaré. Ele começa a aclamar, ele começa a falar alto, ele começa a gritar, as pessoas começam a dizer para ele o quê? Cala a boca, ou seja, tua voz me incomoda. Tua adoração está muito alta, a gente não gosta disso. E ele começa a clamar, e parece que o cego enxerga mais do que todo mundo, né? Porque as pessoas dizem que quem está vindo é Jesus de Nazaré, mas ele começa a falar, Jesus, filho de Davi. Imagina alguém dizer para ele, peraí, não foi isso que eu disse para você, eu disse para você que quem está vindo é Jesus de Nazaré. É porque a multidão é assim, ela é só uma multidão, ela é uma massa que enxerga Jesus como um profeta. O cego enxerga o Filho do Altíssimo. Os homens enxergavam quem fazia milagre, o cego enxerga quem salva a vida. E aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. De repente, Jesus para e diz para ele, mande-o trazer. Aí quem estava mandando ele calar, estava conduzindo ele até Jesus. Consegue entender isso? Quem mandava ele parar de clamar eram os mesmos que levavam ele até Jesus. Porque tem gente que acha que está te atrasando, mas está te promovendo. Acha que está prejudicando você, mas ele não sabe. Ele é instrumento de Deus para uma coisa poderosa que Deus vai realizar. Então não reclame de quem se levanta, de quem fala, de quem calunia. Deus está vendo todas as coisas e está preparando algo poderoso para acontecer na sua história. E eu que pensava que José era bobo, irmão. Eu que já fui mais pentecostal, né? O que aconteceu com a Assembleia de Deus, né, irmão? Olha isso. O que aconteceu conosco? Eu com meu terno azul marinho,
O terno que vinha aqui, irmão, porque eu não tinha dinheiro, comprei o terno de segunda mão. Ele vinha aqui. Quem vendeu era maior. E eu suado, com o meu sapato de bico fino, correndo no púlpito com um lenço na mão. Um lenço não, uma toalha, né? E eu dizia, pregando sobre José, nunca conte sonhos para quem não sonha. Eles irão te vender, irão te pegar, irão te jogar na cova. Não conte sonhos, guarde seus sonhos. Mas depois fiquei mais velho, tive filho, perdi parte dos meus cabelos. Eu comecei a entender que se ele não conta o sonho, ele não vai para a cova. Se não vai para a cova, não é vendido. Se não é vendido, não vai para a casa de Potifar. Se não vai para a casa de Potifar, não é tentado pela mulher. Se não é tentado pela mulher, ele não vai ser acusado, não vai preso. Se não vai preso, não conhece nem o padeiro e nem o copeiro. Se não conhece o padeiro e o copeiro, não desvenda o sonho deles. Se não desvenda o sonho deles, não vai falar para o faraó. Se não vai falar com o faraó, não vira governador. Pastor, mas nem tinha governador naquela época, eu sei. Mas quando eu estou no centro da vontade de Deus, Ele cria o cargo, Ele dá um jeito, Ele abre porta, Ele faz você chegar. Será que tem alguém para entender essa palavra aqui? O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para você estar. Ainda que você não consiga enxergar isso, centro da vontade de Deus te coloca exatamente onde Deus quer te colocar. Era ali que Deus queria colocar Ana. Só que Ana não percebia. Ana não via. Minha oração hoje é que você perceba o que os teus olhos não conseguem ver. É que o teu espírito perceba aquilo que você não consegue enxergar. Ela não conseguia ver, ela não conseguia vislumbrar. Olha, ela não percebia os indícios que Deus era com ela. Principalmente quando eles iam para o templo. A Bíblia diz que Eucana, o marido de Ana, pegava a Penina, dava uma oferta. Pegava os filhos e dava uma oferta para cada um. Mas quando chegava na vez de Ana, ele dava uma oferta dobrada. A mulher não gera, irmão, mas ganha 2 vezes. Ela não consegue perceber, ela para ele dar uma oferta dobrada para quem está gerando e não para quem não está gerando. Ela não gera, mas ele dá uma oferta dobrada para ela. É como se ele estivesse dizendo, não gera ainda, mas eu acredito. Não sei você, mas eu acredito que ofertas abrem madres. Ana não era a mulher que ele queria que ela fosse, nem gerava os filhos que ele queria que ela gerasse, mas ele pegava o que tinha de especial e colocava na mão dela. Isso é lindo porque nem sempre você é o filho que Deus espera, nem faz tudo o que ele manda e nem sempre agrada a ele, mas ele pegou o que tinha de melhor. Entregou pra gente. Eu gosto do nome. O nome Ana significa graciosa. O nome Penina significa preciosa. O nome Penina vem da raiz da riqueza. Fala de coisas preciosas. Pedra preciosa. Riqueza. Fala das coisas de baixo, das riquezas de baixo. O nome Ana significa graciosa. Vem da raiz da graça. Fala das coisas de cima. Aí quando você vai ler o texto, você pensa assim, peraí, parece que as coisas de baixo estão gerando mais do que as coisas de cima. Porque você vai lendo o texto e não vê Ana gerar, só vê Penina gerar. Só que eu não conheço nenhum nome dos filhos de Penina. Não sei quem foram. Por quê? Porque riqueza é assim, irmão. Ele paga para gerar. Graça gera para glorificar. A riqueza gera por obrigação, graça gera por propósito. A riqueza, quando ela gera, ela diz, eu paguei e eu estou gerando porque eu me esforcei para isso. A graça é diferente. A graça diz, eu não tinha condição de viver o que eu estou vivendo, mas por causa da graça. Ei, se você sobreviveu, se você chegou, se você está de pé, não tem a ver com valores, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com aquilo que você conquistou pelo teu braço, tem a ver com a poderosa, a maravilhosa, a incomparável, a escandalosa graça sobre a tua vida. Aonde estão os alcançados pela graça aqui? Pelo amor de Deus, aqueles que não mereciam, que eram para ter morrido naquele acidente, que eram para ter morrido de Covid, que eram para ter acabado com aquele problema, mas a graça te alcançou. Você está vivo, respirando na presença de Deus, no sobrenatural. Oh, tem alguém para me ajudar a rasgar esse céu de adoração aqui? Aleluia. É graça. Aí a Bíblia diz o quê? Que Penina é uma competidora. Tem texto que fala que é competidora, tem texto que chama de rival. Cada vez que eu leio, eu descubro um nome diferente para ela. Nada bom. Agora veja comigo, pensa comigo, irmão. Como é que uma mulher compete com a outra que não gera? Porque Penina não pode competir com Ana se Ana não está gerando. Quem está gerando é Penina, é o contrário. Mas a Penina compete com Ana, mas Ana não compete com Penina. Você conhece alguém que está competindo com você e você nem sabe? Ela nem sabe que ela estava competindo, por quê? Porque ela não tinha nada. Você imagina uma mulher que gera, ela está lá na frente, e a outra que não gera está lá embaixo, mas ainda assim ela compete com aquela que está lá. E a pergunta é, pastor, por que Ana compete, como é que Penina compete com Ana? Penina não compete com Ana porque Ana não gera. Penina compete com Ana porque Ana é amada. E ela sabe que se ela gerar tudo que ela fez,
não vai valer de mais nada. Porque frutos gerados em amor são diferentes de frutos gerados por obrigação. A gente está no ano de servir. Quando você serve para mostrar para o pastor, você não gera o fruto de quem serve por amor. Quando você serve para provar para alguém que você serve, você não gera o fruto de quem serve por amor à obra de Deus. Então ela fica lá fazendo o papel do inimigo. Qual é? Colocando o ano no lugar dela. Você não pode, você não consegue, você não tem força, sua idade passou, seu tempo acabou, você não vai conseguir, você não estudou, você não nasceu numa família boa, você não tem condição, o teu tempo já está acabando. E ela fica lá fazendo o papel do inimigo, querendo colocar a Ana no lugar onde ela não deve estar. Ela fala, ela fustiga, ela afronta, ela quer deixar a Ana ali naquele ambiente de chorar e não comer. E é por isso que eu gosto do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9. O que diz lá, pastor Iana? Se levantou, mandou um recado para o mundo espiritual e falou: eu não tenho mais tempo para ouvir a voz dela, eu só ouço a voz daquele que vai me levar. Oh, tem alguém para reagir a essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Erga as suas mãos. Eu não sei como você entrou nesse ambiente hoje, prostrado, sobrecarregado, querendo parar, mas eu creio no sobrenatural de Deus, que vai te colocar de pé. Tem alguém para reagir a isso aqui? O inimigo disse, mas não vai falar mais. Os teus ouvidos vão estar cativos à voz daquele que pode todas as coisas. Tem alguém para me ajudar a adorar aqui? Erga suas mãos, Adevec Jacarepaguá. O que ele disse é mentira do diabo. Foi para isso que Deus se manifestou, para desfazer as obras do maligno. Eu declaro sobre a tua vida tudo aquilo que Satanás tentou incutir na tua mente, a partir de agora está quebrado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se espante se alguém cair do teu lado. Não se espante se alguém reagir diferente. O que é isso? É tratamento do dono da casa. É o Espírito Santo que faz. Ele comanda, ele tira, ele bota, ele corta, ele acrescenta. Estou sentindo a presença dele aqui. Deus vai tratar com gente hoje aqui. Você andou ouvindo o quê? É mentira. O que andaram te falando? Tentaram te colocar naquele ambiente de coitada, de que não pode, que não consegue, mas não vai conseguir. Por quê? Deus está usando a minha boca para alguém. Você é preciosa. Ei, você é especial. Você é nação santa, povo eleito, povo adquirido. Ninguém pode parar alguém que carrega a presença dele. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu nunca vi uma mulher assim. Ela não brinca não, irmão. Ela levanta. Levantou e fez o que você fez. Foi para a casa de Deus. E quando chegou lá, ela fez um voto. E ela disse: Senhor, se o Senhor lembrar de mim, se o Senhor agir com benevolência e me der um filho, eu pego isso que eu amo e eu te devolvo. Uau! Que oração inteligente. A Bíblia diz que às vezes a gente não recebe porque pede mal. Pensa no que é uma mulher pedir bem. Porque o templo nessa época estava corrompido, estava tudo dando errado. Nada funcionava bem. E todo mundo sabia que Eli era omisso e que os filhos dele cometiam pecados na porta da igreja, roubavam ofertas, imoralidades. Todo mundo sabia. Se todo mundo sabia, Ana sabia. Eu imagino Ana no templo dizendo assim: irmã Regina, Deus precisa de um profeta aqui. E eu preciso de um filho. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo um profeta. E a Bíblia diz que Deus se lembrou dela. Você acredita numa oração que pode fazer Deus olhar para você de lá e diz, sabe, Deus lembrou dela. Interessante é que o sacerdote que estava embaixo, ele não entendeu o que ela orava. E nem todo mundo vai entender aquilo que você está gerando. Pastor, quantos filhos Ana queria? Ana era esperta, ela queria 10. Pastor, como é que você pode falar isso? Está na Bíblia? Tá. Quando ela está triste, o que o marido fala? Eu não sou melhor do que 10 filhos. Essa é a conversa deles. Você quer gerar quanto? Quando a tua madre abrir. E ela diz 10. Você tem que saber pedir. Se for para pedir, pede direito. É como aquele cego que vira para Deus e fala assim: o que você quer? Ele fala: vê.
Ele não pensou em mais nada. Ana está dizendo, eu quero 10. Se for para gerar, abre a minha madre de verdade. Porque Deus não dá coisas pela metade. Deus não dá coisas que terminam. Deus não dá frutos que começam e não prosseguem frutificando mais. É como aquela mulher que recebeu um filho da mão do profeta Eliseu. Ele falou, daqui a um ano você vai engravidar. 3 anos, 15 anos depois o menino morreu. Ela foi falar com quem? Com o profeta. E o profeta falou, você não recebeu? Eu vou descer lá e vou resolver. Deitou sobre o menino e o menino levantou. O que Deus coloca na tua mão, ninguém consegue arrancar de você. O inimigo tenta, as pessoas tentam, mas quando vem dele, a terra não consegue engolir aquilo que o céu... Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus vai colocar coisas na mão de pessoas aqui, vão tentar tirar, vão alabadar. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Deus está atrás de ventres disponíveis para gerar coisas extraordinárias. A mulher, irmão, é incrível como toda mulher estéril da Bíblia gerou grandes homens, toda ela. Você consegue visualizar? Sara gera Isaac, Rebeca gera Jacó, a mãe de Sansão gera Sansão, ela não tem nome escrito na Bíblia. Ana gera Samuel. Todo mundo que era estéril gerou pessoas extraordinárias. Mas interessante, na hora de gerar Jesus, ele não escolheu uma estéril, escolheu uma virgem, né? O que o anjo disse para ele? Salve a agraciada. Vai gerar para ela. E ela diz, mas eu não conheço o homem. Se fosse hoje o pregador diria para ela assim, você não entendeu nada. Eu não preciso de homem para gerar alguma coisa com você. Ah, pastor, é porque ele não abriu a porta para mim. Quem disse que ele tem poder de não abrir? Ah, pastor, porque fulano não me colocou lá. E quem disse que ele tem poder para colocar? Teve um amigo que falou para mim, pastor, porque eu era para ser pastor igual o senhor, eu sou diácono a minha vida inteira, porque fulano não me deu oportunidade, porque esse cara, eu falei assim, um homem não pode parar o ministério que Deus colocou na sua mão. Foi Deus que colocou você aqui, e Ele está esperando você entender isso para te colocar lá. Entenda, ninguém pode parar aquilo que o céu sonha na terra. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Quando o céu resolve decretar alguma coisa aqui embaixo, a terra não consegue impedir o que o céu começou. Pastor, e se entrar na frente? Posso ser categórico com você? Você que está me ouvindo aí do outro lado, entrou na frente, vai ser atropelado, porque os propósitos de Deus não são impedidos por homem nenhum. Eu sei que tem gente olhando na internet. Quando eu trabalhava ainda no centro da cidade, eu pegava metrô, irmão. Eu morava na Pavuna, naquele lugar maravilhoso. Porque aqui ninguém nunca morou lá, senão você vai saber do que eu estou falando. Eu pegava metrô, morou lá? Lá é legal, né? Eu pegava metrô. Irmão, pensa no metrô, um negócio assim. Metrô é Satanás. Ou troço difícil, irmão. Porque você precisa travar uma guerra, né? São estratégias militares. Para quê? Para tu conseguir entrar. E estratégia para você conseguir sair. Aí quando chegava sexta-feira, eu estava tão morto que eu trabalhava em pé, eu pegava o metrô, irmã Regina, eu ia até uma estação e voltava para sentar. Quando eu sentava ali, porque tem uma coisa que funciona no metrô, o quê? O ar-condicionado dele é bom, né? Aí eu sentava, encostava minha cabeça assim, falava assim, cara, pode engarrafar o trilho, ninguém me tira daqui. Teve um dia que eu fiz isso. Sentei, quando eu sentei, eu desci em São Cristóvão, é longe. Eu falava, que maravilha. Eu sentei, parecia um bálsamo. Irmão, quando a porta abriu, na outra estação, me entra uma mulher com uma barriga. Eu acho, se fosse trigêmeos, era pequeno para aquela barriga. Ela entrou assim, ó. Ela segurava. Eu olhei de longe e falei, não vai vir para cá, não vai vir para cá, não vai vir para cá, não vai vir para cá. Mas parece que quanto mais tu fala, mais tu atrai, né? Ela olhou para um lado e para o outro, ela veio. Ela encostou a barriga na minha cabeça, irmão. Eu falei, finge que estou dormindo, não posso, sou crente, vou ter que falar com ela. Eu falei, irmã, a senhora quer sentar? Ela falou, ô varão. Estava nem pensando nisso, porque quase todo mundo é crente, né? Aí eu falei, a senhora pode sentar. Aí ela sentou. Quando ela sentou, eu fui para onde? Para o ferro. O ferro é lugar de reflexão. Comecei a refletir, falei, Senhor,
ela não enfrentou a fila que eu enfrentei. Ela não foi e voltou como eu voltei. Ela nem sequer ficou lá embaixo. Ela entrou direto e sentou no meu lugar. Isso não está certo. Enquanto eu estava ali murmurando, eu olhei para baixo e eu vi assim, assento reservado para idosos, gestantes e deficientes. Quando eu olhei para cá, eu falei assim, o que isso tem a ver comigo? E Deus falou, presta atenção, Miguel. Ela sentou no teu lugar porque ela está gerando. E quem gera tem prioridade. Quando Deus colocar um milagre na sua vida e você estiver gerando um milagre para Ele, vai sentar onde não achava que ia sentar, vai pisar aonde pensava que não ia pisar. Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Vai conhecer gente que não esperava conhecer. Vai viver coisas que não esperava viver. Porque toda vez que eu gero para o reino me prioriza nessa... Tem alguém para reagir a essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Aonde estão aqueles disponíveis aqui para gerar alguma coisa nessa tarde? Eu não vim brincar de pregar não, irmão. Eu vim liberar a palavra profética. Agarra isso aí, pelo amor de Deus. Se for para gerar, é para honra, para glória e louvor dele. Se prepare, vai viver o sobrenatural. Tem alguém para dar um salto dessa cadeira e agarrar essa palavra aqui, pelo amor de Deus? Se prepare. Impossível. Feche seus olhos aí. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre resta aqui. Você crê nisso? Irmão, não venha pra cá só por vir, pelo amor de Deus, não faça isso. Venha pra cá como uma mulher do fluxo de sangue para arrancar algo de Deus aqui. Existem pessoas que pedem como Jairo e existem pessoas que arrancam como a mulher. Ela pediu, ele pediu, Jairo falou, vai lá em casa. Jesus falou, eu tô indo. Mas no meio do caminho a mulher arrancou o que Jairo não conseguiu arrancar. Porque tem gente que pede, mas tem gente que arranca. Pastor, como é que alguém pode arrancar algo de Deus? É quando alguém crê na palavra que foi liberada. Ela ouviu falar de Jesus, ela profetizou, ela agarrou o que ela falou e arrancou um milagre. Será que tem alguém para entrar hoje aqui e arrancar? Eu quero resposta, Deus. Eu vim aqui para te buscar. Eu não vim aqui para andar, para desfilar moda. Eu não vim aqui para ver os outros. Eu vim aqui para buscar aquilo que eu preciso.